Novamente, boa noite a todos. Convido a amada igreja a abrirem as suas Bíblias para a Epístola de 1 João, capítulo 2. E nós iremos ler a partir do verso 17 em diante. Primeiro João, capítulo 2, a partir do verso 17, diz assim: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado, Pai, por podermos abrir a Tua palavra, abrir, Senhor Deus, a Escritura. Podemos, Senhor Deus, nos deleitar com os ensinamentos dela. Sabemos, querido Deus, que necessitamos da Tua ajuda sempre. Sabemos, Pai, que somos limitados, que é difícil, Senhor Deus, para nós cumprirmos a todas as exigências, amado Deus, mas pedimos a Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a estarmos aprendendo mais, baseado, Senhor Deus, na condução e iluminação do Teu Espírito. Assim, Senhor Deus, entregamos esta noite em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, dando continuidade à nossa exposição de 1 João, no nosso último encontro, nós falamos sobre aqueles versículos que são muito conhecidos da Epístola de 1 João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo há o quê? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E nós discutimos, entre várias coisas, que João, ele apela para uma consciência vívida do que é estar em Cristo, do que é fazer parte da comunhão com Cristo. E se fazemos parte da comunhão com Cristo, se vivemos intimamente relacionados com Cristo, não podemos viver intimamente relacionados com o mundo. Por isso que ele diz
Não ameis o mundo. Não deposite a sua confiança no mundo, porque o mundo passa, bem como tudo o que há no mundo. E nós estudamos que aqui João, ele faz aquela tríplice, que inclusive foi a mesma tríplice que Satanás usou para tentar Jesus. Ali em Lucas capítulo 4. A concupiscência da carne, os seus desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, como nós vimos hoje aqui pela manhã. Esses são os três grandes campos de atuação das tentações humanas. E nós vimos que existe um ser chamado Satanás, que ele usa estas coisas para aprisionar o coração e a mente das pessoas, para que elas ponham a sua confiança e se relacionem com este mundo. E por esta razão, João aqui adverte: o mundo passa, bem como todas as suas concupiscências, porém a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. E o que é interessante é que eu não abordei esse versículo da última vez, o versículo 17, porque o versículo 17 é uma introdução para o que João vai falar adiante. Veja, George Miller certa vez disse o seguinte: há um provérbio mundano, caro leitor cristão, com o qual todos estamos familiarizados, um americano. É o seguinte: onde há vontade, há um caminho. Se este é um provérbio daqueles que não conhecem a Deus, quanto mais os crentes no Senhor Jesus, que têm o poder de Deus, devem dizer: onde há vontade, há um caminho. Como assim, meus irmãos? A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é o quê? Permanece para sempre. O crente sincero, ele deve buscar incessantemente conhecer o quê? A vontade deste Deus, tendo em vista que essa vontade permanece eternamente. Assim sendo, existe um antagonismo aí claro que João quer estabelecer. A vontade do Senhor permanece eternamente, mas a vontade do mundo passa, bem como todos os seus desejos. E João quer que nós entendamos que o mundo é um instrumento de Satanás para aprisionar os homens e levarem esses homens ao quê? A condenação eterna. Assim sendo, vamos voltar agora para o versículo 17 e começarmos a ver esse contraste. O contraste entre a transitoriedade do mundo e a eternidade da vontade de Deus. Veja, é isso que João está tratando no versículo 17. A transitoriedade do mundo e a vontade eterna de Deus. Todas as coisas que nós vemos e vivemos aqui, elas têm um prazo de duração. Desde os momentos de alegria, momentos de tristeza, até mesmo o mais poderoso líder mundial, em um determinado momento, acaba o seu momento de glória, e só resta o quê? Uma lembrança. Eu gostaria de que nós fizéssemos a seguinte reflexão. Às vezes nós estamos olhando o noticiário e vendo alguns líderes mundiais, e nós estamos num momento bem propício para isso, um momento de guerras no mundo, e nós começamos a ter receio do que os homens são capazes. Vocês já pararam para pensar, meus amados irmãos, que quando a Bíblia diz que o mundo passa, todo grande líder mundial que já assolou o mundo passou. E se nós podíamos colocar aí nessa conta aqueles imperadores terríveis de Roma, que nós citamos hoje de manhã, por exemplo, Tibério, Calígula, Nero, todos esses homens passaram. Da nossa era moderna, nós conhecemos alguns assim: Hitler, Saddam Hussein,
Osama Bin Laden, qual destes homens foram eternos? Nenhum desses homens, por mais perversos que eles sejam, por mais poder que eles estivessem, eles passaram. Mas pense também, meus amados irmãos, a gente talvez, quando começa a pensar sobre isso, nós visualizamos só as coisas ruins, mas pense nas coisas boas. As coisas boas também desse mundo, elas também passam. Você lembra o quanto foi maravilhoso e feliz quando você conquistou a sua casa? Como foi bom entrar lá, eu conquistei recentemente. Mas essa alegria passa. Como foi bom conquistar o seu primeiro transporte, como foi bom se formar, como foi bom a alegria do seu primeiro filho. Porém, todas essas coisas, elas o quê? Passam também. Então, a transitoriedade das coisas daqui, nós que somos cristãos precisamos saber. Porque tanto as coisas boas, como as coisas más, tanto as coisas que nos alegram, como as coisas que nos entristecem, elas passam rapidamente. Se nós abrirmos a nossa Bíblia para Eclesiastes, abra aí esse texto, muito conhecido, mas ele nos traz uma reflexão sobre isso. Abra aí a sua Bíblia para Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8, diz assim: tudo tem o quê? O seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. O texto de Eclesiastes nos traz uma reflexão, que todas as coisas aqui, elas são temporais e passageiras. Todas as coisas encontrarão o seu fim, ou seja, o seu tempo determinado. Nem o dia da alegria e nem o dia da calamidade durarão para sempre. São reflexões importantes quando estamos falando sobre aquilo que não está nessa conjuntura. E o que é que não está nessa conjuntura? A vontade de Deus. A vontade de Deus não está subjugada à transitoriedade das coisas físicas. Irmãos, apesar da teologia, nós podemos estudar a vontade de Deus de diversas formas diferentes. Acredito que os irmãos já devem ter ouvido que na teologia existe a realidade da vontade decretiva de Deus, da vontade permissiva de Deus e da vontade prazerosa de Deus. Porém, quando nós pegamos a Bíblia e começamos a analisar de maneira prática essa vontade, ela vai culminar em uma coisa. Todas essas vontades de Deus, elas culminarão em uma coisa. E eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia para Efésios capítulo 1, versículo 9 a 10. Efésios capítulo 1, versículo 9 a 10. Lembre, estamos falando agora, estamos usando o que João usou. João usou a transitoriedade para confrontar esta com a vontade de Deus, que é eterna. Porém, o que é essa vontade de Deus, né? Em que repousa essa vontade de Deus? Olha aí o que aqui Efésios diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera
em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Que versículo esclarecedor. O versículo diz aqui que, desvendando o mistério da sua vontade, que Deus, segundo a sua grande bondade, propusera em quem? No Senhor Jesus, de convergir. Convergir, irmãos, é quando as coisas apontam para um canto só. Então, toda a vontade de Deus, ela converge para um ponto central, que é quem? Jesus. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. E interessante, ele fala dos dois grandes planos da existência, né? Nos céus e na terra. Ou seja, os dois grandes planos da existência, o espiritual e o físico, todos eles se convergem para a pessoa do Senhor Jesus. Toda a vontade de Deus, ela é cumprida em Cristo Jesus. Jesus, ele é o centro da vontade de Deus. Não é à toa, irmãos, a gente vai ver inclusive isso aqui. Quando nós estamos lendo o Velho Testamento, se nós lemos o Velho Testamento pela primeira vez, a gente fica um pouco perdido em algumas coisas que estão ali referenciadas. Porém, quando nós terminamos de ler a Bíblia e voltamos para ler o Velho Testamento de novo, ele começa a fazer muito sentido para a gente. Por quê? Porque todas as coisas convergiam para quem? Para Cristo. E quando nós começamos a ver tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, nós começamos a ver claramente que todas as coisas apontavam para o que Deus faria para revelar-se para a humanidade. Assim, vamos voltar para o texto lá de 1 João capítulo 2, verso 18 em diante, que é onde nós estamos estudando. Lembrem-se que há um problema naquela igreja que João tem que tratar. E esse problema tem a ver com a influência gnóstica, e é sempre importante a gente entender esse contexto, né? A influência gnóstica punha em xeque a relação entre a humanidade do Senhor Jesus e a divindade do Senhor Jesus. Então, isto é o que é o plano de fundo dessa epístola aqui. É por isso que o texto diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo. Então, João identifica a figura do anticristo, que neste caso aqui, irmãos, não tem a ver com o anticristo escatológico, tá certo? Quando é muito comum, quando nós lemos a palavra anticristo, nós começávamos a olhar para o anticristo escatológico, aquele que está profetizado, no qual se revelará nos últimos tempos. Porém, João fala que existe um espírito do anticristo. Veja que ele diz: também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido os nossos, teriam permanecido convosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era o nosso. De quem é que João estava falando aqui? João estava falando exatamente deste grupo que estava indo contra a doutrina central de Jesus ser a plenitude de todas as coisas, certo? E é importante compreendermos isso. Irmãos, nós vamos estudar ainda na Epístola de João. Você sabe qual foi um dos grandes assuntos dos primeiros concílios? Os primeiros concílios da igreja, um principal assunto dos primeiros concílios da igreja era exatamente este aqui. Era discutir sobre a humanidade e a divindade de Cristo.
dada a importância desse assunto para as nossas vidas. Sabe por quê, meus amados irmãos? Sem nós entendermos bem isto, compreendemos que Jesus é 100% Deus e que Jesus é 100% homem, está em xeque a nossa salvação e está em xeque a nossa santificação e nossa pureza. Se nós não compreendemos que Jesus é 100% Deus, está em xeque a nossa salvação. E se nós não entendemos que Jesus é 100% homem, está em xeque a nossa santificação. Entende por que João defende de maneira tão forte e chama de anticristo aqueles que deturpam essa doutrina? E não é necessário ir muito longe nos dias atuais. E nós temos inclusive seitas que negam a divindade de Cristo. Irmãos, se nós temos seitas que negam a divindade de Cristo, que negam que Jesus Cristo era Deus, nós estamos falando de quê também? Nós estamos falando que há nestas pessoas o quê? O espírito do anticristo. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos o quê? Receber estas pessoas em nossas casas. Vocês compreendem agora a seriedade que é esse assunto? Por que nós não devemos receber estas pessoas? Porque essas pessoas, elas o quê? Negam a doutrina central que embasa a nossa salvação. A incredulidade em Jesus e o não reconhecê-lo como Filho de Deus está diretamente ligada ao espírito do anticristo. E nesse contexto, podemos compreender que conhecer Jesus e crer em tudo que Ele é, está diretamente relacionado em saber a vontade de Deus. Entenderam aí? O porquê é que as coisas estão muito íntimas e ligadas? Irmãos, se nós formos para os pormenores da nossa vida, há dois grandes momentos da nossa vida. Um, em que nós estamos precisando de salvação, e dois, que nós estamos precisando de quê? De santificação. É ou não é? Se nós formos sintetizar a nossa vida, é isso. Em dado momento, nós estamos precisando de conhecer a Cristo, reconhecer os nossos pecados e ter um encontro pessoal com Ele, esse Deus Salvador, e sermos salvos. E depois disso, imediatamente depois disso, começa o processo de se identificar com Ele na sua morte, na sua ressurreição, para que nós possamos ter vida plena de vitória sobre o pecado. Sem isso, é impossível estarmos aonde? Dentro da vontade de Deus. E é isso que João está aqui explicando para os irmãos. João faz algumas afirmações importantes nesse texto para confirmar isso que eu estou falando aqui. Uma está em João aqui no 2:22 e a outra está no capítulo 4, versículo 22, versículo 2 e 3. Vamos ler os dois aí. E nós vamos ver que João apresenta exatamente esse conceito que nós estamos aqui tratando, tá bom? Sobre a humanidade e divindade de Cristo. Veja, versículo 22 do capítulo 2. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Olha só. Por que que quem é mentiroso? Aquele que nega que Jesus é o Cristo. Por que que essa afirmação ela tem a ver com negar que Jesus é Deus, tá certo? Porque, irmãos, o termo Cristo, tanto biblicamente como historicamente, significa o quê? Filho de Deus. É tanto que todos os judeus sabiam do peso que era ser chamado do Messias. Então, aqueles que negam que Jesus, aqueles que eles conheceram, é o quê?
o Filho de Deus é o Cristo, é aquele que estava prometido, é aquele que, segundo a esperança profética lá de Samuel, quando Deus faz a aliança davídica, diz: ó, vai vir um de você que vai ser o meu filho, e o reino dele durará para sempre. Era esse que era o Cristo. Então aquele que nega esta realidade, ele é o quê? É mentiroso, e este é o quê? O anticristo. Porém, João agora inverte a coisa. Olha aí, capítulo 4, versículo 2 e 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, olha só que ele já está o quê? Partindo do pressuposto que Jesus é Deus aqui, tá certo? Porque as duas partículas estão juntas. Porém ele diz: veio em carne, ou seja, ele está agora afirmando que Jesus Cristo, que é Deus, veio em carne. Este é o quê? Este é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. E eu acredito que os irmãos devem estar lembrados que quando João usa a palavra Jesus sozinho, ele está falando sobre Jesus homem, e quando normalmente eles usam Jesus Cristo, ele está falando sobre a perspectiva de Jesus Deus. Aí ele diz: pelo contrário, este é o espírito de quê? Do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Entenderam, irmãos, como João deixa bem claro isso? Que para conhecermos a vontade de Deus, que está convergida em Cristo, nós precisamos entender que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é que diz isso? Lembra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é que diz isso? Pedro. Pedro, capítulo 18 de Mateus, se não me engano. E aí, inclusive, Jesus diz: tu és Pedro, né? Pedro, tu és pedra, né? E sobre essa pedra ficarei a minha igreja, depois dessa declaração. Ou seja, nós precisamos crer nisso. Inclusive ele diz: não foi homem ou foi o sangue que revelou isso, mas foi o próprio Deus que lhe revelou isso. Mas também precisamos entender que o quê? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é dentro dessas duas grandes verdades que a vontade de Deus, ela se concentra. Além disso, João nos dá muitas pistas sobre a identidade de Jesus. E eu gostaria, a título informativo, de nós podermos ver como João vê Jesus nos seus escritos na Bíblia. Vamos ver João 1, 2 e 3, Evangelho de João, Evangelho de João 1, 14, Evangelho de João 1, 29, Evangelho de João 1, 49 e Evangelho de João 20, 28. Eu vou ler esses textos aqui para a gente entender qual era a visão de João da pessoa do Senhor Jesus, certo? João 1, 2 e 3 diz que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Aqui João atesta a identidade criadora de Cristo. Jesus é aquele que é o Criador. João 1,14, João revela a outra face: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aqui João revela outra face, a face do Deus Criador, e aqui a face do Deus encarnado. João 1,29, João apresenta Jesus como um sacrifício purificador. No dia seguinte viu João a Jesus, João Batista nesse caso, que vinha para ele e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João também vê ele como o Filho de Deus também. João 1,49, e exclamou Natanael: mestre, tu és o quê? O Filho de Deus, o Rei de Israel.
Eu acho esse versículo maravilhoso, versículo 1,49 de João, porque Natanael, ele traz aquela expectativa do verdadeiro judeu, tá certo? Lembra hoje que nós estávamos falando sobre o verdadeiro judeu? O verdadeiro judeu, aquele que realmente esperava. E a declaração de Natanael, ela é muito forte aqui. Ele diz, exclamou Natanael: tu és o Filho de Deus, tu és a resposta da aliança davídica. Como é que nós sabemos disso? Porque também tu és o rei de Israel. Natanael junta as duas coisas aqui, né? Interessante demais. E no final, João, nós estudamos o Evangelho de João aqui, nós vimos isso. João termina dizendo, capítulo 20, versículo 28, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então veja que a própria identidade de Cristo, João, no próprio Evangelho, não estou falando nem na primeira epístola de João que nós estamos estudando, estou falando no Evangelho de João, nós já vimos essa conjuntura sendo mostrada claramente por João. A vontade de Deus é que sejamos conforme a imagem do seu Filho, o homem perfeito que cumpre todas as exigências de Deus. Então todas as exigências de Deus se cumprem na pessoa de Cristo. E Deus, Ele nos predestina para que todas aquelas exigências que nós fomos ineficazes em cumprir, nós pudéssemos cumprir na pessoa dele. Lembra de um versículo que fala sobre isso? Romanos capítulo 8, versículo 29, não é? Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Por que razão objetiva Deus nos salvou? Deus nos salvou para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. Ele nos salva, Jesus Deus, e Ele nos salvou para que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho, o Jesus, homem perfeito, que viveu uma vida perfeita. Assim sendo, irmãos, a vontade de Deus está repousada na obra consumada de Cristo e não em qualquer coisa que o mundo possa lhe dar. Às vezes, quando estamos buscando a vontade de Deus, eu já escutei muitas pessoas falando: eu gostaria de saber a vontade de Deus para a minha vida, não é? Eu gostaria de saber a vontade de Deus para tal coisa, para tal coisa e para tal coisa. Meu amado irmão, para que você conheça a vontade de Deus na sua vida, você precisa estar intimamente ligado com os propósitos de Deus para Jesus. Porque se você estiver intimamente ligado aos propósitos de Deus para o seu Filho amado Jesus, você vai conseguir compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Vocês conseguiram entender isso? Como é que a glória de Deus foi demonstrada na vida de Cristo? Através de uma vida de submissão, através de uma vida de oração, através de uma vida de serviço ao Senhor, através de uma vida humilde, através de uma vida de dependência completa. Não é isso que é a vida do Senhor Jesus? É essa a vida do Senhor Jesus. Então, Deus quer que nós nos identifiquemos com essa vida. Quando nós nos identificarmos com essa vida, a consequência é que nós vamos começar a encontrar a vontade de Deus para todos os litígios da nossa vida. Porém, muitas vezes estamos querendo encontrar a vontade de Deus em outras coisas. Queremos encontrar a vontade de Deus num conselho de um amigo. Queremos encontrar a vontade de Deus em livros de autoajuda. Queremos encontrar a vontade de Deus em várias outras coisas. Queremos encontrar a vontade de Deus na nossa própria vontade. E muitas vezes, como diz aquele ditado, damos com os burros d'água, né? E sofremos muito por causa disso. Avançando, meus amados irmãos, para o verso 24 e verso 25.
já sabendo que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, e que toda a vontade de Deus se converge na pessoa dele, é o que é que João vai falar, versículo 24 e 25. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio, e se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. A palavra permaneça, ela é uma palavra muito querida por João. O Evangelho de João tem 15 ocorrências dessa palavra. Essa palavra exata, tá bom? A ideia de permanecer. Na epístola de 1 João, que é onde nós estamos estudando, que é bem menor do que o livro de João, né? Bem menor. Nós temos 18 ocorrências de João pedindo e exortando para os irmãos permanecerem naquilo que já tinham ouvido. Por que será, irmãos, que é uma exortação tão forte que pode soar até redundante? Por que João estava insistindo para que os irmãos permanecessem? Porque, irmãos, o que é novo é atrativo. O que é novidade sempre leva multidões. Talvez hoje nós precisaremos escutar muito mais que nós devemos permanecer naquilo que nós já ouvimos. Porque hoje nós vivemos num mundo de novidades. Talvez naquela época, talvez não naquela época. Qual era a novidade? Era o pensamento gnóstico, né? Entrando dentro da igreja, dizendo não é necessário santidade, porque a carne é má. A carne já está corrompida. Nós podemos satisfazer os nossos desejos, porque não é necessário mais que nós nos preocupemos com isso. Isso era novo. Era a filosofia grega entrando dentro do cristianismo lá. E João disse: permaneça naquilo que vocês já ouviram. E hoje, irmãos, há tantas novidades, né, no Evangelho. Novidades, entre aspas. Igrejas escuras e pretas, né? Já viram as igrejas escuras e pretas? Shows dentro das igrejas, evangelhos que não pregam arrependimento, pastores que não precisam ter uma vida consagrada, a subversão dos valores bíblicos e tantas novidades que entram dentro da igreja, músicas, instrumentos musicais como fosse preeminência do culto, e tantas coisas, vestuários. Quantas vezes nós somos criticados aqui, e quando chegamos, algumas pessoas chegam aqui na igreja e olham e dizem que se sentem pressionadas porque nossa igreja, as mulheres vestem, né, vestidos e saias, né? O que dá vontade de dizer: por que nós não permanecemos nas coisas? Que necessidade há de mudança? Por que nós temos que mudar as coisas? Não precisamos mudar. Eu estou falando isso de costumes. Quanto mais, irmãos, as doutrinas centrais do Evangelho. Se nós não precisamos mudar os costumes, quanto mais as doutrinas centrais do Evangelho. E João aqui insiste em que nós permaneçamos naquilo que nós temos ouvido. E é interessante que o livro começa com isso. Então, será que João foi o primeiro fundamentalista? Será que João foi o primeiro fundamentalista, daquele que queria ter o zelo das coisas que foram ensinadas, das coisas antigas, das coisas que eles ouviram? Sim, podíamos dizer
que João foi um dos primeiros fundamentalistas. Abra aí, 1 João capítulo 1, versículo 1. Olha como João começa a epístola. João diz: o que era desde o princípio, o que temos o quê? Ouvido. Não é aquilo que eles estavam vendo naquele momento, era aquilo que eles tinham ouvido, era o Evangelho. E ele vai falar: o que temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos com as nossas mãos e apalpar a respeito do verbo da vida. E se você avançar, ele vai continuar falando sobre isso. Porém, olha aí no capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos o quê? Ouvido. E vos anunciamos esta, que Deus é luz e não há ele trevas nenhuma. E João continua ensinando sobre a importância de permanecer naquilo que se tem ouvido. Irmãos, dentro do que nós acabamos de estudar, o que seria a centralidade daquilo que nós temos, que os irmãos de lá teriam ouvido? O que seria a centralidade? O que seria a centralidade que eles tinham que permanecer naquilo que eles tinham ouvido? Em que Jesus era Deus e de que Jesus era 100% homem. Essa era a doutrina fundamental que João está exortando para que os irmãos permanecessem naquilo que tinha ouvido. Agora, olha aí o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Pergunto aos irmãos: o que seria aqui a unção que João está falando? O que seria a unção que os gnósticos não tinham e que aqueles irmãos tinham? Abra sua Bíblia aí para Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem é que faria lembrar e atestar que Jesus, ele era o fundamento da salvação e ele era o fundamento da santificação? Era a presença do Espírito Santo dentro da vida de cada um de nós. E é isso, irmãos, que difere aqueles que abandonam a fé, o espírito do anticristo e o espírito dos filhos de Deus. Versículo 28 e versículo 29. João diz: filhinhos, agora pois, novamente, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E agora João começa a projetar o futuro.
Sabe, irmãos, o que é que faz? Uma das coisas que mais nos ajuda a nos santificarmos, sabe o que é? É você achar que Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento. Pare para pensar um pouquinho. Se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã, o que é que você ia fazer hoje de noite? Pare para pensar aí. O que é que você ia fazer hoje de noite? Se você soubesse que Jesus ia voltar próximo domingo, o que é que você faria nesta semana? Por que esse exercício é importante? João diz que estas coisas elas nos santificam. A expectativa da volta do Senhor Jesus, permanecer nele, nessa expectativa forte, faz a gente não se envergonhar dele quando ele chegar. Mas aí, irmãos, tentando aplicar esse texto para nós, seja sincero, o que é que você faria se Jesus Cristo fosse voltar próximo domingo? O que é que você faria nessa semana? Pense direitinho. Por que você não faz isso nessa semana? Porque Jesus Cristo pode voltar domingo. Pode ou não pode? Pode. A expectativa da volta do Senhor faz nós permanecermos nele. E é por isso que João fala isto aqui. João ensina que a comunhão com o Filho de Deus é absolutamente essencial para essa santificação. E a expectativa da sua volta santifica o crente dia a dia. Como permanecer então em Cristo? Quais seriam as coisas que nós precisaríamos fazer na prática para nós exercitarmos aí esta semana? Para que nós saiamos daqui com esse compromisso de fazermos essa semana aquilo que nós faríamos se Cristo voltasse próximo domingo. Paulo nos ajuda a ter uma visualização. Abra aí sua Bíblia. Para Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 11. Paulo nos ajuda a ter uma visualização sobre essa intimidade com o Senhor e essa ideia de permanecer nele, naquilo que nós já ouvimos, desfrutando dos benefícios de Jesus como Deus e os benefícios de Jesus como homem. Veja, capítulo 3, versículo 7 a 11 de Filipenses. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Começando aí, irmão, o que é que nós devíamos fazer essa semana? Considerar tudo como perda. Olharmos para todos aqueles nossos anseios daqui, todas aquelas labutas que trilhamos para construir coisas aqui, e visualize, meu Senhor vai voltar a qualquer momento. Então preciso considerar tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele diz: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. As palavras do apóstolo Paulo, elas são muito fortes e vívidas na vida dele. Além de rejeitar, mas é considerar isso como refúgio. Não é simplesmente deixar de fazer, mas é também abandonar essas coisas. A ideia de refúgio aqui é jogar ao mar aquilo que está fazendo você naufragar. Quando o apóstolo Paulo aqui fala essa frase, ele queria dizer isso. Quando os navios estavam para naufragar, o que é que eles faziam? Eles jogavam as coisas que estavam no navio no mar. E o nome disso era refúgio. Então, irmãos, precisamos
jogar ao mar as coisas que nos fazem não nos identificarmos e permanecermos na comunhão com Cristo, nessa expectativa que Ele volte. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esses versículos aqui, confesso, irmãos, que eu já comecei a preparar várias vezes uma mensagem nesses versículos, mas eles são tão profundos, e que eu fico maravilhado assim, e não sei por onde começar nesses versículos aqui. Esses versículos nos fazem perguntar onde está os valores da nossa vida, onde estamos depositando os valores, que nós temos que considerar tudo como refúgio, porque existe um conhecimento sublime em Cristo, esse conhecimento que está lá para ser acessado, é aquele conhecimento que fez Paulo realmente se alegrar em considerar todas essas coisas como perda. Existe esse conhecimento lá, e nós podemos acessar. Decidi perder tudo para achar esse conhecimento. A fé em Cristo, meus irmãos, é o caminho para acessar o poder da ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, a identificação com Ele e o rompimento com o pecado. E isso realmente nos fazer ressurreto de entre os mortos. Porque essa é a realidade que a Bíblia diz que nós somos. Ressurreto de entre os mortos. Veja que saber a vontade de Deus é mais simples do que o que a gente pensa. Eu só preciso saber que Jesus me salvou, que Ele é o Deus que me salvou, mas que Ele é o homem que me deu todas as capacidades para me ser este homem perfeito. A vontade de Deus está centralizada na pessoa de Cristo. E quando nós decidimos fazer isso e permanecermos nele, nós encontramos a plenitude dessa vontade de Deus. Meus amados irmãos, que nós possamos desfrutar dessa vontade, que nós possamos encontrar no nosso Senhor Jesus tudo aquilo que nós precisamos. Eu acredito que a maioria dos que nós que estamos aqui já encontramos Ele como Deus, já acreditamos Ele como Deus e os benefícios dele ser Deus e ter morrido por nós. Mas precisamos acessar de maneira mais completa os benefícios da sua humanidade perfeita e de como a identificação com esse Deus perfeito que foi homem pode também nos ajudar a sermos perfeitos aqui nesta terra. Pode ter certeza, meus amados irmãos, que talvez seja doloroso jogar o refúgio para o mar, mas quando nós fizermos isso, acessaremos esse conhecimento do Senhor Jesus, que é depender dele para todas as coisas. E pode ter certeza, como o apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda situação, tudo posso naquele que me fortalece. Por que o apóstolo Paulo chegou a essas concepções? Porque ele decidiu negar todas as coisas para acessar esse conhecimento que há no Senhor Jesus. Deus aplique essa palavra em nossas vidas e nos ajude a encontrar a vontade de Deus no nosso Senhor Jesus. Amém? Ó Deus amado, somos gratos, Senhor Deus, por esta noite. Louvamos ao Senhor e nos ajude, Senhor Deus, durante essa semana. Estamos, Senhor, vivendo intensamente a realidade daquilo que o Senhor nos revelou esta noite. Obrigado, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.